Você sabe como calcular o imposto de renda retido na fonte nos pagamentos acumulados a pessoas físicas dentro do mesmo mês? É sobre esse tema que a gente vai tratar no vídeo de hoje. Confira. Quando a fonte pagadora paga à pessoa física diversos valores dentro do mesmo mês, via de regra ela deve considerar aquilo que está disposto no artigo 620, parágrafo 2º do Regulamento do Imposto de Renda. Ou seja, a cada pagamento ela deve calcular o imposto de renda na fonte sobre o montante acumulado já pago dentro do mês e ela deve descontar aquilo que eventualmente já foi retido na operação anterior. Para que isso fique claro, a gente vai trazer primeiro o fundamento legal dessa orientação e na sequência um exemplo, e tudo isso consta da seção e na prática. Confira. Vamos imaginar que determinada empresa tenha contratado uma pessoa física para lhe pagar por serviços prestados diversos valores ao longo do mês. E vamos trabalhar com a tabela progressiva vigente agora no ano de 2017. Suponhamos que no dia 5 de janeiro a empresa pague a essa pessoa física o equivalente a R$1.000 e vamos deixar de lado qualquer outra incidência tributária, assim como também não vamos considerar as deduções da base de cálculo para apuração do imposto de renda na fonte. Ora, sobre R$1.000, considerando que o valor está na faixa de isenção da tabela progressiva, não haverá retenção na fonte. Mas se no dia 10 de janeiro essa empresa pagar a mesma pessoa física mais R$1.500, ela deve efetuar a soma dos dois pagamentos e sobre R$2.500 deve calcular e descontar o imposto de renda. Aplicando a tabela progressiva, a hipótese será de incidência da alíquota de 7,5%. Se no dia 15 de janeiro essa mesma empresa pagar a mesma pessoa física mais R$800, ela está obrigada a novamente somar esse valor com os demais rendimentos já pagos no mês e sobre o montante acumulado de R$3.300 deve calcular o imposto de renda agora já com a alíquota de 15%. E ela deve se lembrar que no ato do pagamento desses R$800 deve descontar aquilo que já foi retido na etapa anterior, descontando apenas agora a diferença para chegar ao valor da retenção sobre 3.300. Suponhamos que essa empresa tenha a pagar a essa mesma pessoa física no dia 20 de janeiro mais um valor, agora de R$2.000. Mas esse valor não se trata de remuneração por serviços prestados, e sim por um aluguel que essa pessoa física tem direito de receber em função de um imóvel alugado para a mesma pessoa jurídica. O que a pessoa jurídica fonte pagadora deve fazer? Somar os rendimentos ou considerar que se trata de rendimentos de naturezas distintas? Assim diz o texto legal. O imposto será retido por ocasião de cada pagamento e se no mês houver mais de um pagamento a qualquer título pela mesma fonte pagadora, aplicar-se-á a alíquota correspondente à soma dos rendimentos pagos à pessoa física. A empresa deve calcular o imposto de renda descontando aquilo que já foi retido nas etapas anteriores e retendo agora apenas a diferença. Essa regra ela não se aplica na hipótese de pagamentos no curso de processo judicial, como tribunais de justiça, tribunais do trabalho ou até empresas que remuneram a peritos decorrentes de trabalhos realizados em diversos processos ao longo do mês. Cada processo deve ser tratado de forma autônoma, salvo no caso de alguns tribunais que costumam remunerar a determinados peritos pelo valor total que ele tem direito de receber em função de diversos processos onde atuou ao longo do mês. Portanto, se trata de um tribunal do trabalho que soma e paga de uma só vez, por exemplo, os valores devidos a um determinado perito, a gente considera que sobre a soma, já que se trata de um pagamento único, deve incidir a retenção. Um outro detalhe importante que vale para qualquer tipo de fonte pagadora. Nessa hipótese, qual é o código de DARF a ser utilizado para recolhimento do imposto de renda retido? Isso porque parte dos valores decorrem de serviços prestados, ou seja, rendimento do trabalho não assalariado, e parte da retenção se refere ao rendimento de aluguel. Bem, a Receita Federal orienta que o contribuinte, a fonte pagadora,
deve recolher esse imposto de renda retido com um código de DARF correspondente àquilo que predomina no total do rendimento. E nesse exemplo, dos R$ 5.300 que a empresa pagou, apenas R$ 2.000 se referem ao aluguel. Portanto, predomina o rendimento do trabalho não assalariado e, por essa razão, o DARF deve ser recolhido com o código 0588, correspondente a esse tipo de rendimento. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você e quero te lembrar que aqui no nosso canal no YouTube temos muitos outros vídeos tratando de temas semelhantes relacionados a essa matéria tributária que é tão complexa e tão difícil de compreender no nosso país. Mas eu quero te lembrar que em relação a esse tema específico, há um vídeo que eu recomendo você assistir, aquele que trata dos rendimentos recebidos de forma acumulada. É que nessas hipóteses, a orientação que a gente está trazendo no vídeo de hoje não se aplica em função de características próprias da operação, que você vai poder conferir nesse vídeo. E caso você ainda não conheça o nosso blog, lá em focotributário.com.br, você pode acessar e desfrutar de todo o conteúdo disponibilizado gratuitamente naquele espaço. Inclusive, quero te pedir que assine também a nossa lista para que todas as novidades sejam recebidas no seu e-mail em primeira mão à medida que nós publicarmos. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência e pela sua participação. Até o próximo vídeo.